É isso, Fala Inadequados, tudo bem? Eu sou o Rafael Alexandre. Só um minutinho que a gente tem nome. E o nome chama em memória de mim, por quê? Porque a gente começa com um brinde. Eu não tenho nada. Mas aí, cara, mas aí já quebrou todo o estereótipo. É incompetência, né? né? Seja água, brinde é com Certas pessoas, né? Eles vão falar, no terceiro o João ainda tava na cerveja e os meninos já estavam na água. Vamos lá. Tchim. A ele. Em memória de mim. É isso aí. Dele. Vamos de novo, então. Fala Inadequados, tudo bem? Eu sou o Rafael Alexandre, pastor da garagem de Campinas. Estamos aqui hoje com o pastor John. Sou eu, pastor John Souza, @PR John Souza, da garagem do Rio de Janeiro. Berlofa, da garagem de Mogi, esse lugar onde vocês estão. É um lugar maravilhoso. Muito bom, muito bom. E sejam bem-vindos em memória de mim. É isso no aí, caso Podcast dele, em memória de mim. Em memória dele, no caso, exatamente. Exatamente. Escondeu a cervejinha, né, Bela? Eu peguei pra beber. Olha. Eu ia fazer uma pergunta rapidinho. Esse tá na sequência? Esse é o segundo episódio, vai? Então você que tá chegando agora, deixa eu te dar uma dica, tá? Não é, mas assiste o primeiro, porque de repente você não conhece a gente no primeiro, a gente te explicou um pouco melhor, a gente falou um pouco mais sobre a gente, sobre a nossa teologia. Senão você vai chegar e falar, mano, os caras tudo louco, tão bebendo, são tatuados. Obviamente, se o primeiro deu certo, tá? Se por acaso ainda não tiver o primeiro e esse foi o primeiro, logo vai sair o primeiro. Não, vai ter O primeiro vai ser o segundo, né? Não, vai ter primeiro. Se o primeiro não foi o primeiro, vai ter um primeiro antes desse segundo aqui, isso eu garanto. Não vai sair o segundo antes do primeiro. É lógico. Vocês entenderam? Não, Nem... mas vamos seguir a gravação. Esse episódio tem como tema, então, a Bíblia. É a palavra de Deus? A Briba. Salve, irmão, com a bendita paz do Não, céu. a gente tem que pensar que não é de novo esse assunto. Esse é o assunto. Não, Tem gente que não sabe. É, a gente vai poxa. trocar uma ideia sobre isso. E aí, Que João, impaciência é Bíblia. essa, João? A Bíblia. E aí, Berlofa, a Bíblia é a palavra de Deus? Eu começo pensando, vai. Bom, eu sou da filosofia, então Pensei que ele ia falar, eu começo pensando. Para. Aí pensou, acabou. Acabou, fica meia hora no episódio ele pensando. Só um minuto. E na filosofia a gente aprende a sempre perguntar o porquê de cada coisa até a sua gênese. Então a Bíblia é a palavra de Deus, então vamos dando passos para trás. Moonwalker. Isso. Então existe um Deus? Se existe um Deus, ele quis se comunicar com a humanidade? Se ele quis se comunicar com a humanidade, qual formato ele decidiu utilizar? Eu acho que são perguntas válidas. E quem é a humanidade? Na fé cristã, essa eu... Quem que é a humanidade? Na fé cristã, Deus existe. Não vou nem pelo caminho se ele existe, pronto. E ele quis se revelar à humanidade. Qual foi o formato que a fé cristã diz que ele fez? Por Jesus, não é pela Bíblia. Sim. O verbo é Jesus. A palavra se fez carne. O verbo se fez carne, não Deus se fez palavra. Então, nós acreditamos num Deus que se revelou pela humanidade através de Jesus. Mas Berlofa, Jesus também está na Bíblia. Calma. Não, Tem livro ainda. não me estressa. Calma, vamos por partes. Então, eu parto daqui. Jesus é o centro, que é, como diz o autor ou a autora de Hebreus, que eu sei que o João não gosta disso. Eu não gosto. Eu sou tradicional. Jesus é a expressão exata do caráter de Deus, Hebreus 1. Então, o que tem antes de Jesus, ou seja, Velho Testamento, são impressões de Deus da humanidade, como todos nós aqui temos impressões sobre Deus. O que tem depois de Jesus, Paulo, Pedro, João, são impressões daquilo que ficou sobre Jesus. E o que nós temos sobre Deus? Jesus. Então, respondendo a sua pergunta para começar, eu não acredito que a Bíblia é a palavra de Deus. Eu acredito que a Bíblia são palavras de homens que tiveram suas experiências com Deus e dentro desse compilado de coisa, principalmente mais ou menos nessa partinha aqui, ó, nós temos o que tem... que é de Jerusalém, né? Deixa eu ver. Do meio para frente. Errei rude. Tô em Jeremias aqui. Porque tem uns livros a mais errei aí, rude, errei feio. Nós temos os evangelhos, que é o que a gente tem de mais próximo do que Deus é. Certo. Inclusive, para mim, eu encerrava o podcast aqui. Obrigado você que participou. Obrigado. Deus abençoe. Tchau, tchau. Mentira. Não é bem assim, né? Terminado nada. Então, vamos lá. O que é a palavra de Deus, né? A Bíblia não pode ser a palavra de Deus. Deus não escreveu nada, ninguém psicografou nada, ninguém baixou, recebeu o São Deus em algum momento. Ninguém teve essa experiência, essa gnose com o próprio Deus em se ditar qualquer tipo de experiência. A Bíblia
Na verdade, é uma palavra plural, né? A gente fala sempre no singular. Mas a palavra Bíblia é biblos, né? É grego e são livros. São muitas expressões de Deus em muitos livros. Então, Deus não pode ter dito tudo isso daí. Ali no meio a gente tem os escritos, né? Que você vai ter Cantares, que você vai ter Lamentações, que você vai ter alguns outros livros, Salmos. Você vai ter também no meio desse compilado as leis, né? E o caminho que o povo hebreu deveria seguir ao se organizar como povo, né? Você vai ter o livro dos profetas, que é um livro só, né? Para os hebreus, para os judeus, né? Um único livro. Então você tem muitos compilados, Rafael, para dizer que isso dali, esse bloco aqui... Bom, vamos lá, essa aqui é a Bíblia de Jerusalém. Não, eu tenho um negócio que vai te ajudar demais. Vai te ajudar, não. Vai... Lembra? Isso aqui é muito livro. Não dá para isso aqui ser a palavra de Deus. Inclusive, a datação dos escritos, porque parece, João, que a forma de expressão da humanidade sempre foi escrever em livro. Que sempre houve papel. Que isso é legal, isso é legal. Né? Não, fala mais... Entende o que o John está dizendo. A gente sempre acha que isso sempre existiu, né? Sim, Bíblia, palavra, papel, caneta. Isso. E não só papel e caneta. Ah, não, é pedra, mas a forma é escrita. Isso. Não é bem assim, né? Não, o povo hebreu, o povo judeu, ele conviveu com o que a gente chama de tradição oral. O povo gosta de saber o que é oral, né, João? O que é oral? A tradição falada, tá? O pessoal estava pensando que era outra coisa, não é. A tradição falada era algo que era passado de pai para filho. Então esse negócio de papel, papiro, isso é algo da modernidade, é algo muito, muito recente. Tudo que se tinha de leis eram escritas em pedras e não dava para sair carregando pedra por aí. Então eu não posso dizer que a Bíblia, ou seja, o conjunto de livros é a palavra de Deus, porque aqui tem muitas impressões, muitas expressões, muitas pessoas falando muitas coisas. E Deus mesmo se expressa em particularidade, como João disse, de uma parte da Bíblia, de uma parte desse conjunto de livros para frente. E é uma parte muito bem separada, que a gente chama de os evangelhos, as boas novas. Ali, Deus, ele perde a dimensão... Não é todo o Novo Testamento, né, João? 4 livros de... Os sinópticos mais João, né? E eu também, como teólogo, entendo João como um sinóptico, mas isso a gente explica num outro dia, num curso. Essa aí é novidade pra mim agora. Novidade. Mas um dia a gente conta essa história pra vocês. Vou ter que derrubar um monte de vídeo meu agora do YouTube, porque falou ele merda. Mas Jesus, ele se expressa nos evangelhos. Jesus se expressa nos evangelhos. Então Deus perde, Rafael, a dimensão de papel. Porque o papel, ele ganha um poder enorme na mão do religioso que sabe ler e escrever. E aí nem toda sociedade é ágrafa. Então, quando é uma sociedade que é ágrafa, que escreve a sua história, Deus ganha uma dimensão que pode ser capturada pelo religioso. Então, o que Deus faz? Encarna, porra. Eu não quero ficar na mão de ninguém. Ninguém pode me deter. Ele vira uma pessoa a ser observada no processo. Então, praticamente, o que é palavra de Deus? Palavra de Deus é os discursos de Jesus acerca de qualquer tema e que está localizado no que a gente chama de Novo Testamento. O Velho Testamento, ele é uma profecia acerca de que viria um Messias, alguém que traria redenção para o povo hebreu, para o povo judeu, para o povo de Israel, para os israelitas. Ok? Um outro dia eu explico o que é a diferença de hebreu, judeu e israelita. Também é importante que o povo às vezes não sabe. Acho que tudo é a mesma coisa, né? Então é isso. A Bíblia não pode ser a palavra de Deus. Por quê? Porque são muitos livros. Por quê? Porque Jesus se expressa basicamente em 4. E todas as outras falas são falas posteriores. Sim. Ah, mas agora eu vou pegar vocês, então. Porque eu já escutei isso e eu que sou recente, né? Imagino vocês. Então, para vocês, a Bíblia a gente pega os 4 evangelhos e o resto joga fora, é isso? Porque eu já ouvi isso, hein? Isso, hein? Ou quando você fala assim, não, eu não... Tudo até, né? Não, é o mesmo argumento que fala assim... Até porque você fala que o evangelho é a palavra de Deus por causa de Jesus, mas não foi ele que escreveu, isso. Como você garante que... E assim, e os evangelhos estão na Bíblia. Então, se a gente desconsidera a Bíblia, a gente desconsidera os evangelhos. Esse é o argumento de quem é burro, minimamente burro, que não entende o processo de como isso foi criado. Assim, eu não vou ficar dando resposta, eu vou ficar dando só pergunta. Por exemplo,
Quando a gente fala de Bíblia, qual Bíblia? Eu não me lembro agora, mas se eu não me engano, são 9 Bíblias. Tem Bíblias de 66 livros, configura mais de 90 livros, tem Bíblia com menos de 40 livros. Então, primeiro, qual Bíblia? Essa aqui, por exemplo, não sei se dá pra ver daí, dá pra ver? Tá escrito o que aqui? Que é de Jerusalém. Mas tá escrito o que aqui em cima? É Bíblia. É Bíblia. Isso é Bíblia. Só que você, evangélico, não considera essa Bíblia, porque essa Bíblia tem os apócrifos. Aí eles não gostam. Aí não gosta. Apócrifo então, não qual a Bíblia? É a Bíblia dos evangélicos, dos católicos, dos luteranos? Qual Bíblia a gente está falando? E depois? Ah, não, mas a Bíblia é a palavra de Deus. Para você afirmar isso, você precisa afirmar que os concílios, ou o concílio a qual você segue, no caso do cânon evangélico, o concílio que determinou que são os 66, que é que tem mais, né? Você tem que admitir que aquele concílio foi completamente inspirado por Deus. Deus estava lá no meio do público. E aí dá um problemão pros evangélicos, porque os concílios, se eu não me engano, John, foi um pouco antes do protestantismo, Muito né? antes. Uns 1.200 anos antes de protestante, né? 1.100 anos. Então eram padres, eram devotos, pessoas que você também não... Reis, políticos... Era um imperador, porra. Pessoas que você não considera minimamente inspirado por Deus. Então, assim... Exceto se for o atual presidente da República. Tem alguns que consideram... o próprio Deus. Então, assim, ou a gente fala que é inspirado por Deus, aí a gente põe toda a história, inclusive aí... Olha só que louco. Inclusive aí, a reforma protestante não faz sentido, porque a reforma protestante estava reformando uma igreja que era inspirada por Deus, inclusive para decidir qual era o cano. Então há muitas brechas nesse pensamento evangélico de que a Bíblia é 100% a palavra de Deus. Lutero não concordava com alguns livros que estão aí na Bíblia. Ele não era um cara muito chegado a Apocalipse, a Hebreu, não era um cara muito chegado. Então até o cara que é o pai do protestantismo, em algum modo, né, sem citar os que vieram antes dele, John Hus, sem citar... Uma dúvida, que o Lutero também não concordava com um dos 5 pontos das 5 solas, né? Ele tinha problema, ele era um grande protestante, ele protestava... Ele teve o seu pecado de reprimir a revolução dos camponeses, né? Ele foi cooptado pelos burgueses, de alguma forma. Na verdade, a reforma protestante é uma reforma burguesa, né? Da burguesia, daqueles que queriam o livre exame das escrituras. Porque o pobre ferrado mesmo estava naquilo que o Gessé Souza chama de ralé. É quem está na rampa, lá catando lixo, que nenhum programa de habitação chega até ele, nenhum programa de alimentação chega a ele, porque o pobre ele faz uso desses mecanismos do governo, ele tem o Bolsa Família, o Auxílio Brasil, ele tem tudo isso. O Lutero ele falava para esses e para a burguesia, mas existia uma ralé, né, isso no século XVI, que eram os camponeses, que eles tiveram as suas revoltas suprimidas pelo próprio Lutero. Então ele não admitia algumas revoltas que haviam ali do povo pobre, na verdade não pobre, mas empobrecido, por um Estado unido junto com a nobreza e junto com o clero, fazendo um corpo só, né? E aí Lutero não concordava com isso, mas discordava da rebelião dos camponeses que não tinham terra. Então é um dos problemas do protestantismo, é que vira... Lutero seria um equivalente hoje, seria um pastor rico que fala mal do MST. Ele é um burguês, né? Ele é um cara, um acadêmico. Vamos lá, o que Lutero era? Em primeiro lugar, um acadêmico. Político. Um cara que tinha envolvimentos com o ambiente político do seu tempo, né? É um cara que tinha uma expressão teológica muito forte. Então ele era um cara que não era muito difícil naquela época, né, John? Mas... a partir do momento que você sabe ler, você... Sim, mas para poder montar o escopo que ele montava a partir das línguas originais, ele era um cara... Bom. Interessante de se ouvir, mas ao mesmo tempo conectado com uma classe, uma elite religiosa. Então a reforma protestante, João, ela não reforma praticamente nada, na verdade. Na verdade, o que eles fazem é criar um outro segmento do que era cristianismo. E a gente sabe aqui que cristianismo e um balde de bosta é a mesma coisa. O cristianismo em si é algo montado... Vamos explicar melhor, é isso? Vamos explicar melhor. Eu mesmo fiz o pé... Vamos explicar. Não, eu vou explicar melhor. O cristianismo, ele é a doutrina... Sim. Ele é a doutrina de Constantino. Nós concordamos com isso, mas vamos partir do pressuposto. Tem muita gente assistindo a gente que não considera, não imagina que há uma diferença de evangelho e cristianismo. Do mesmo jeito que não imagina que há uma diferença de hebreu e de judeu. Então, gente, cristianismo é uma religião que foi começada a montar...
foi montada a partir de século IV, começo do século IV. Do Império Romano no século IV. Com Constantino. E depois com Teodósio. E teve um imperador antes, né? Não, não, Constantino e Teodósio. Não teve um de 2 aninhos antes? Não, Constantino... Acredita em mim, irmão. Não, eu acredito em você, Constantino irmão. vai lá e convoca a Nicéia para poder tratar sobre o assunto da Trindade, para poder infiltrar dentro do politeísmo, porque tem 3... E aí vem Teodósio, depois, seguido de Constantino, e fala: essa é a religião da nossa nação. O que o João tá querendo dizer? Que a doutrina da Trindade, para começar... Ixi, isso aqui dá um problema, hein, mano? Aí, ó, já aí... A doutrina da Trindade... Se ela tivesse colocado, a gente ia poder A doutrina da Trindade foi uma forma... Uma desculpa. De pegar bem o cristianismo dentro de um império politeísta. Então, você tem uma trindade... Dialoga melhor, Rafa, com a ideia. Na verdade, ele foi o KY. Que faz escorregar. KY, patrocina nós. Não, KY! Aí já temos o fundamentalista. Agora, KY não pode. Tem que ser no C. É 2 siglas. Não. Então, mas aí não... Mas é explicativo. Mas é explicativo. Eu achei que foi ótimo. A doutrina da Trindade, ele é o KY que faz escorregar o cristianismo dentro do império politeísta. Eu achei... Desculpa, eu sei que foi chulo, eu concordo. Mas foi genial. Foi muito bom. Genialmente chulo. Ilustrou. Né? Então, o que acontece? O que é o cristianismo? É tudo que a gente termina com esse ismo, né? Seja ele qual for, ele é um processo ideologizado de um fundamento. Qual era o fundamento de Jesus? Nunca foi ser cristão. O fundamento de Jesus, ele era o amor. Jesus não inventou o cristianismo. Ele não disse: gente, ó, vocês me seguem que vai ser bom pra Escreve tudo que eu tô fazendo. Mateus, toma nota! Mateus, Lucas, João. Jesus diz: segue os mandamentos. Você não ouviu o que diz as Escrituras? O que está escrito? Então ele está ali acessando aquilo que de melhor existia dentro do material teológico do seu tempo para reafirmar, às vezes, que o mandamento é: ame uns aos outros como eu vos amei. É básico. Então ele não vem trazendo doutrina. O cristianismo é um compêndio doutrinário. Então quando eu digo que o cristianismo e um balde de merda é a mesma coisa, eu estou dizendo que essa fundamentação que se criou a partir das ideias de Jesus é o que construiu os muros que nos separam como sociedade hoje. É o muro que diz, como um pastor, que se o cara está namorando uma católica, ele é um infiel. Ele daqui a pouco está beijando o terço, está fazendo qualquer coisa. Criaram-se os muros a partir do cristianismo. Jesus nunca fez essa diferença. Jesus chama uma mulher cirofenícia, ele chama de filha. Jesus chama... Centurião romano. Ele cura um centurião romano. Ele não tinha essas barreiras que naturalmente o cristianismo causou. Então, para poder falar de Bíblia, para poder te falar de tudo isso, a gente está falando do cristianismo, né? Sim. Porque Bíblia vem já do grego, né? Que é a ferramenta do Novo Testamento. Então, Jesus, em momento algum, fez afirmações acerca de que a Bíblia era a palavra de Deus. Sim. Jesus não tem essa parada, ele não tem esse apego. Quantas vezes, agora você que está nos ouvindo, nos assistindo, seja lá o que for, quantas vezes você vai ver Jesus abrindo um pergaminho? Textualmente, 2 vezes. Uma vez e 2 vezes repetido essa única vez nos evangelhos. Não tem outro lugar. Não tem, cara. Inclusive, foram 2 vezes que Jesus fez ou foi 2 relatos da mesma cena? 2 relatos, provavelmente, da mesma cena. Isso pode... Há discussões, mas mesmo que se eu for dizer de um povo que se baseia única e exclusivamente na Bíblia, e que a Bíblia é o meu manual de fé e prática, Jesus estava meio zoado. Ah, não, John, mas é porque ele decorava, ele estava na cabeça dele. Então aí a gente já não está falando da palavra escrita, a gente está falando da tradição oral, da oralidade. E a gente está falando de algo que está na pessoa, que está encarnado nele e não está além. Né? Então Bíblia é muita coisa. Sim. Não, e levando em consideração que você falou das barreiras que o cristianismo vem fazendo, dos dogmas, dos preconceitos, então a gente pode dizer que a Bíblia é a culpada disso? Não. Graças a Deus que não. A Bíblia não tem nada a ver com isso. A culpa é de quem lê e quem interpreta? A Bíblia no Velho Testamento é um relato histórico
muito preciso de qual foi a trajetória do povo hebreu. Muito preciso, vamos por partes também, né? Preciso a nível de literatura, João, que é Sim. diferente de preciso a nível de ser material histórico. Então quando você fala que o Velho Testamento é um material histórico preciso, parece Mas eu não que disse você está história. dizendo que os dados estão ali, são perfeitos. Não, é literatura. Tá ligado? Literatura precisa. Perfeito. Literatura precisa. Eu peguei esse aqui, ó. É que conta, grosso modo, né, a história de um povo. Quem já fez o Vocação Inadequada, depois o editor vai tentar colocar isso aqui para você, ó. Colocar, é muito aqui fácil. de repente, talvez passando aqui. Não, eu quero aqui, John. Se vira para passar aqui, ó. Mas tirando a brincadeira, esse aqui é um organograma do Antigo Testamento. O que o John estava falando no começo, a gente desenhou isso aqui no Vocação Inadequada, e eu dividi os livros do Antigo Testamento em 5 blocos. E cada bloco a gente nomeia e entende o que aquele livro quer dizer. Que não é tudo Bíblia, né? Por exemplo, o Pentateuco, que são os 5 primeiros livros, é a história de Israel. É a história de Israel. O Pentateuco, de Gênesis até Deuteronômio. Até a saída e tal. Depois a gente tem os poéticos, que são os sentimentos e as emoções do povo. Durante toda a história, a gente tem... É só pensar Brasil. A gente tem a história do Brasil, de fato. A gente tem as poesias, o folclore, os poemas, as músicas. Isso são Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cânticos. Jó nem do povo de Israel ele era, né? Ele Isso é muito legal falar, né? Outro lugar. Era um edomita. Ele era de Edom. Se Jó era um edomita e Jó está falando com Deus, o Deus que Jó está falando com certeza não é o Deus de Israel. Melquisedeque não tinha nada a ver com Abraão. Pois é. Abraão não tinha nada a ver com Melquisedeque. O cara era rei e sacerdote de Salém, que a gente nem sabe, os povos dizem que é Jerusalém, mas ele era o sacerdote do Deus Altíssimo, de um Deus que encontra com Abraão em outro lugar. Que Deus estava em outro lugar, que Deus estava no ambiente profano, que Deus estava num lugar onde havia muitos deuses sendo adorados. Deus era um dos deuses, o Deus que a gente chama de Deus, né? O tetragrama era um dos deuses que eram adorados naquele lugar. E olha que loucura. E Jó caiu aí, tá dentro da Bíblia. Sim. Agora, um bagulho que eu sempre penso é assim: por que o Antigo Testamento é hebreu? Eu já me questionei, perguntou. Mano, porque é uma... Mas por que o nosso Antigo Testamento, ou o Antigo Testamento que nós chamamos de Bíblia, ele é a história do povo hebreu e não do povo africano? E não do povo, ou qualquer outro povo. Por que hebreu? O que eu vi? Que são os descendentes de Éber, né? Os descendentes de Éber, né? A parentela de Noé, e a partir dali você... Não um nome. Mas por que a história que nós temos registrados de Jesus para antes é a história do povo, exatamente do povo hebreu e não do povo africano? Mas não é só do povo hebreu. Ali você tem os cananeus, os jebuseus, você tem os arameus, que já era o aramaico, né? Mas sempre em torno de um personagem principal. O que eu tô querendo dizer? Eu vou explicar a minha tese. No senso comum, as pessoas acham praticamente que Jesus nasceu onde ele nasceu porque Deus tinha escolhido um povo eleito, o povo hebreu. E aí a resposta básica é: por que o Antigo Testamento é hebreu? Porque é o povo eleito por Deus. E Jesus vem dentro de um povo eleito. Cara, eu não penso assim. Porque Deus é democrático, Deus se relaciona. Agora, Jesus tinha que nascer em algum lugar, correto? Sim. Ele não tinha como... Né? Então ele nasceu onde ele nasceu, e é por isso que no nosso Antigo Testamento nós contamos a história do povo e de como aquela configuração chegou até onde estava quando Jesus nasceu. Mas na verdade, desde a criação, se você for pegar o livro do Gênesis, João, você tem lá do Gênesis, do lugar, né, do lugar que partia ali a ideia do Éden, do jardim, né? Um jardim no Éden, na região do Éden. Você tem os rios que vão para toda a Ásia, ali em torno da Ásia, cruzando parte da Europa, entrando na África. Então, as benesses de Deus, as bondades de Deus que surgiam do jardim, se espalhavam por todos os lugares, né? O que acontece ali é um rasgo histórico temporal, né? Onde o verbo se faz carne. E ele se faz carne naquele lugar ali. Segundo a tradição dos textos bíblicos em Belém, em que ele nasce, para poder comprovar a sua conexão com Davi, e segundo as leituras do Novo Testamento, especificamente alguns 2 livros, Marcos e Lucas, ele é de Nazaré, né? Então, ele vem de uma aldeia pobre, de um lugar pobre, empobrecido, na verdade, por conta do domínio que sofria de uma outra nação. Os hebreus, o hebraico ali, é por conta da descendência de Éber, né? E o aramaico, a descendência dos arameus. Só que ali você tem, por exemplo, o El, né? O deus cananeu.
O El Shaddai, Elió, todos esses El são deuses cananeus. Eles não têm nada a ver com os deuses que a gente... Não tem nada a ver com Yahvé, cara. E tem uma mitologia braba ali que um deus comendo o outro, literalmente. Yahvé e El saindo na porrada, Vamos lá, porque no senso comum evangélico, Elohim, El Shaddai tudo Deus. e Yahvé são nomes diferentes do mesmo Deus. É uma mentira. Porque Gente, textualmente falando, não é assim que funciona a coisa. São, de fato, deuses diferentes. E me parece que quando um come o outro, ele como se ele absorvesse aquilo. Existe um período... O Deus que a galera serve é quase que um megazord de vários Tem deuses. um período muito interessante, João, que é o período de baalização de Yahvé. Em que Yahvé ele absorve Baal, o culto de Baal. E ali é entre o reinado de Acabe, o final do reinado de Acabe, né? E aí eles tentam mostrar isso textualmente na batalha que há entre o profeta e os Baalins. Que Deus fala para o profeta, cara, vai lá e diz para Acabe que vai chover. Aí o que o profeta faz? Vai lá e mata 400 profetas de Baal. Era só para dar um recado, né? Então, ali nesse período, tanto do rei Acabe até o período do rei Josias e Ezequias, a gente tem um período de baalização de Yahvé, em que Yahvé ele entra no contexto ali como o gorilão da bola azul, né? Ele entra no contexto ali e toma o poder de Baal, ganha, absorve características de Baal. E por que a gente está dizendo isso? Por que isso é importante se dizer? Porque enquanto o Novo Testamento está já dizendo que Deus está lá e tem o seu Filho Jesus, e que Jesus diz que não nos deixariam órfãos e nos daria um espírito na sua mesma forma, na sua mesma morfia, o Velho Testamento é um samba da Globo, né, na tela da TV no meio desse povo, de vários deuses, cara. E ninguém tá falando nada, ninguém tá brigando com ninguém, cara. Satanás, ele chega na Assembleia de Deus, não na igreja Assembleia de Deus, tá? Isso em Jó, você vai em Jó, né? Satanás chega na Assembleia de Deus, onde estão os anjos reunidos, e ele é parte da Assembleia, cara. Ele não é um convidado... Não é um intruso, né? Não, ele é parte da parada, mano. Então a gente precisa ter uma leitura, Rafa, um pouco mais aprofundada sobre as coisas, para, em primeiro lugar, não gerar fundamentalismos, né, em que a gente não aceita a perspectiva do sagrado do outro, porque a Bíblia vira instrumento de separação entre um sagrado e outro. Não, porque não está na palavra, porque não está na Bíblia, né? Em primeiro lugar, a gente perde o respeito pelo indivíduo, a gente perde o respeito pela criação, e a gente começa a depredar o mundo, né? Perde respeito. É tudo por isso aqui, ó. E ela em perde o respeito por nós. E ela em si, João, não fez nada. Foi o desgraçado que pegou o livro, quem lembra lá do filme, o livro de Eli, né? Quem tem o livro, meu irmão, domina as nações. Então é a hermenêutica, é a forma do sujeito ler, é o fundamentalismo aplicado à ideia de domínio, à ideia cara, é discipulado. É o que o discipulado, pro lado terrível da palavra, tem, né? De tornar alguém discípulo do cristianismo, que eu disse que se trocar por um balde de merda tem que devolver o balde. Né? Perde o balde, né? Dá o balde de volta. Pelo menos o balde. Não, é interessante. Tudo isso que a gente vem trazendo aqui não são coisas normais de se falar em nenhuma igreja. Principalmente fundamentalista. A gente não escuta isso em qualquer lugar. E aí, nem igreja alguma. Esse discurso não... Dito isso... Nem se pode dizer isso na igreja. A gente está dizendo porque é um podcast. Por exemplo, quando a gente está pregando lá na quarta-feira na Garagem On... A gente está preocupado em trazer uma mensagem do Evangelho que construa alguma coisa, alguma relação entre as pessoas, né, Rafa? Isso aí a gente também não está dizendo na Garagem On. O que a gente está falando aqui é que a nível de Bíblia, né, e a Bíblia construindo a ideia de um cristianismo no Ocidente, e que esse cristianismo não é uma ideia de Deus, não é uma ideia de Jesus. A ideia de Jesus sempre foi a reunião, a eclesia no meio da ágora, essa reunião pública, né? E muito menos essa idolatria com o texto. Sim. E pensando nisso, nessa forma desse perigo e ao mesmo tempo nessa bênção que é esse livro aqui, para que ler a Bíblia e como ler a Bíblia? Ixi. A gente consegue. Porque assim, é interessante só lembrando, só trazendo, já que você já trouxe a apostila do curso, é muito interessante a abordagem que a gente faz nesse curso, né? Acho que é na aula do Berloffa mesmo, que você traz a ordem cronológica, razoavelmente. Sim. De como ela está, né? De como foi escrito, né?
Não só cronológica, a gente tem esse primeiro aqui que é como eu disse, os blocos, não sei se o pessoal vai conseguir ver, a história de Israel e depois tudo que vai dentro da história, as poesias, as profecias, então é muito louco. E depois eu boto... Isso que eu acho que é uma literatura muito completa. Essa aqui é muito boa, velho. É uma literatura completa. Tem poesia, tem... Depois a gente dá um... Não sei se vai focar. Mas você vai ver que eu boto a história de Gênesis a Neemias e depois eu vou colocando o que tá junto. Porque a gente pega a Bíblia, o pessoal pega a Bíblia, ele vê Gênesis e vai indo na sequência. E acha que isso aqui é a cronologia. O negócio começa em Gênesis e vai acabando aqui. Ó, aqui tá até Macabeus, porque... Aí vai indo, Jó, Salmos, e essa é a cronologia da história que aconteceu até o Novo Testamento. E não é assim, gente. Calma, tem um contexto. A história de Israel está relatada principalmente em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 11 livros. 11 livros está a história. O que está em volta disso são elementos, cultura, poesia e um monte de coisa. Então a gente tem que saber como ler para não virar esse grande balde de bosta que o John disse. E muitas vezes escrito no mesmo momento, né? Exatamente. Um acontecimento histórico e aqui, ó. O cara tá escrevendo a poesia. Por exemplo, aqui, quando está acontecendo a história em 1 Samuel, 1 e 2 Samuel, ao mesmo tempo está o profeta o Amós e o Oséias profetizando e está acontecendo Crônicas, que é outro livro histórico, mas está junto. Então, a gente tem uma configuração interessante que, Ageu já foi lá no final da história. Então é uma apostila interessante. A gente não está fazendo para vender curso, não. Tentando explicar. Mas nós vendemos mas compra que é bom também. É bom. Mas assim, eu estou dizendo, é para a gente entender como é que funciona isso aqui. Que isso aqui não pode ser a palavra de Deus, porque nessa Bíblia está dizendo que você não pode comer camarão. Está dizendo que se eu não como camarão. Seu filho for desobediente, você pode levar para ser apedrejado. Apedrejado até a morte. Eu ia falar sobre não fazer a barba, mas aqui tá nós três. Não pode cortar as laterais do cabelo. Não pode ter 2 animais do mesmo tipo em casa. A mulher, quando está no seu período menstrual, não pode encostar em... Nos Salmos imprecatórios está dizendo que dá vontade de jogar as crianças de Nínive, de Babilônia, do povo inimigo, na pedra. Mas isso é Antigo Testamento. Mas, cara, você traz tudo do Antigo Testamento. Não, mas você traz o dízimo, o templo, o sacerdote, tudo você traz do Antigo Testamento. Aí tu exclui só o que tu quer. Mas vamos pro Novo Testamento? O Novo Testamento tem Deus fulminando Ananias e Safira. Porque mentiram, porque guardaram, reteram. Porque não quiseram... Porque fizeram muito mais do que eu. Porque eles ainda venderam a propriedade e deram uma parte. Eu não vendo a minha propriedade. Para começar, eu não tenho a propriedade para vender. Se eu tivesse, eu não venderia e daria na mão de pastor algum. Porque a propriedade privada é pecado. Pelo amor de Deus. Era para ser, né? Propriedade privada, segundo a Bíblia, seria um pecado. Estrutural, não é um pecado moral ou ético. É uma estrutura pecaminosa. E que a Bíblia, o Velho Testamento corrige ela, né? Que vai falar sobre os 7 ciclos de 7 anos, né? Que depois de 7 ciclos de 7 anos, você pode devolver a terra pro cara, o cara pode comprar a terra dele de volta. O jubileu. Procurem sobre... O jubileu é uma lei? Uma cerimônia? É uma lei. Procurem sobre a lei do jubileu no Antigo Testamento e você vai ver como... Até o Antigo Testamento tem alguns profetas e algumas leis. Aí o povo vai chamar de comunista, né? Pois Em 7 ciclos tem de 7 coisa anos, boa, né? Tem coisa você boa. devolvia a terra pro cara. Aí tinha malandragem, porque se a terra fosse murada, não podia devolver. Aí vinha os malandros. Aí começa... Sempre tem a política, né? A desgraça da política, né? Mas é basicamente isso, João. Agora, pra que ler a Bíblia? Pra quê? Pra que eu preciso? Bom, beleza aí, João. Você falou que o cristianismo... Porque tem gente que é desonesta intelectualmente. Eu preciso falar para essas pessoas, né? Eu disse que o cristianismo, o compêndio doutrinário a partir da leitura de um rei, de um imperador, de Jesus Cristo, aquilo que ele formou para poder manter um reinado endividado, esse cristianismo ele pode ser trocado por um balde de bosta. E vai ter que devolver o balde. Agora, o texto bíblico não. Eu acabei de dizer que o Velho Testamento é um material literário importantíssimo, que conta a história, por mais que não se prenda em ser um material histórico geográfico, mas conta a história de um povo de maneira a ser uma obra-prima. Tá? E o Novo Testamento talvez seja um dos maiores, se não o maior, compêndio de livros da literatura moderna. Porque a aproximação dos fatos se você for falar de Platão, de Sócrates, isso nem existiram, né, isso mano? É muito louco. Agora, você pega um texto aqui que tem 60 anos de diferença entre o fato ocorrido
60 vezes, dependendo da fonte, porque pode ter até 30, se eu for pegar o texto do Mar Morto, né? Então eu tenho aqui uma diferença historiográfica, enfim. Tem uma diferença entre o acontecimento e a narrativa de 33 anos, João. As primeiras escritas que nós temos de Platão são mais de 400 anos. Então. Entre uma possível fala de Platão, que ninguém sabe se de fato existiu, mas se a gente for pensar, se você perguntar para, principalmente dentro da academia, o que é mais fato na história? Jesus ou Platão? Platão. Com certeza. Inclusive dentro do cristianismo, né? O nosso cristianismo é platônico e não cristão. Agora, então, historicamente, Jesus é muito mais fato que Platão, Aristóteles, Jesus Sócrates. É fato. Historicamente falando, ele é um fato. O que entra é a ideia de Jesus histórico e Jesus da fé, né? Mas Jesus, ele é um fato. Então, dentro da bibliografia de um ser, o Novo Testamento, quando relata a bibliografia de Jesus, ou conta a história de Jesus, ou cria uma narrativa sobre Jesus, ele é um dos maiores livros da literatura, talvez um dos mais fiéis, que tratam no período, né, uma diferença de 30 anos entre o fato histórico e o acontecimento. Então, assim, esse livro é incrível. Se você não acredita no Jesus da fé, tá tudo bem. Mas o Jesus histórico é importante. Ok, a gente não vai brigar hoje. Mas esse livro é um livro importantíssimo, tanto no seu primeiro volume, que a gente chama de Velho Testamento, né, ou Primeiro Testamento, como o Segundo Testamento ou o Novo Testamento. A gente tem um livro brilhante. Para que a gente vai ler? Primeiro, para a gente vai conhecer o povo, a história do povo e da religião no Ocidente. A religião no Ocidente é essa daí, tá? A predominante é essa daí. Se você quer conhecer, você lê o primeiro e o segundo volume, vai ver a primeira e a segunda temporada. Né? Tem essa, tem, né? 2 temporadas para você. O pessoal tá esperando, tem um pessoal esperando a terceira. E tem gente criando uma terceira temporada. E a gente já tá vivendo a segunda, que acho que acabou ali. Já tá bom pra caramba, né, mano? Então, assim, ali você vai conhecer a história do povo de Deus. E em segundo lugar, Rafa, aqui a gente tem uma ideia de um povo, e acerca de uma ideia que alguns podem achar utópica, que é a ideia do reino de Deus. Me encanta na Bíblia a ideia do reino de Deus, que é esse reino comunitário, que é esse ambiente de partilha, que é aquilo que a gente deveria estar vivendo como igreja. Então a Bíblia se torna um documento, principalmente o Novo Testamento, muito fascinante para mim, porque carrega consigo essa ideia do reino de Deus, que não é um reino para amanhã, não é eterno, é para quando você morrer, é algo que acontece hoje, agora, no meio da humanidade. Então eu tenho para mim que o Primeiro Testamento conta essa narrativa histórica de maneira muito bacana, né, com muitas fábulas, muitas construções interessantes a nível literário, e o Novo Testamento faz essa narrativa a partir da ideia do reino de Deus, que já está no meio de nós, que não é algo para amanhã, para depois, ou que quando a gente vai morrer vai acontecer. Então, por isso, eu acho a narrativa da Bíblia muito interessante. Então, para que ler a Bíblia? Para conhecer esse Deus que se fez carne e que nos coloca a ideia de comunidade no meio de nós para salvar a humanidade do declínio, entre ela mesma, virar predadores de nós mesmos, né, mano? Amém. Mano, eu queria tentar responder a pergunta do para que ler a Bíblia. Eu vou por um caminho diferente, assim, na verdade, no fundo, para quê? Não há um motivo muito específico quando a gente pensa a Bíblia toda. Vou dar um exemplo. Para quê? A Dona Maria, vou usar um exemplo, a Dona Maria se converte, ela chega e a gente começa a falar para ela assim, olha, agora você tem que ler a Bíblia. Aí você pega uma Bíblia dessa daqui, dá na mão da Dona... Por que eu tô falando Dona Maria? Dona Maria, de repente, é uma mulher de 60 anos que só teve até um ensino fundamental e tal. Tá. E aí eu vou dar na mão dela a Bíblia e vou falar, leia a Bíblia. Ela vai fazer assim, vamos ler a Bíblia. Aí sorteia, né? Tem um sorteio. Aí ela lê, de repente ela abre faz um sorteio, Levítico. E o sorteio é sempre roubado. Quando eu fazia isso, eu nunca ficava... Eu ia pelo menos pro Novo Testamento, né? Que não tem umas palavras pesadas, né? pô. Que é louco. Mas a Dona Maria vai em Levítico, Juízes, e fala, Jefité enviou mensageiros ao rei dos Amonitas para lhe dizer que... Aí pode ser qualquer coisa. Quem é Jefité? A cabeça dela vira quem é um qualquer Amonita? Então calma, gente. Aí pede em provérbio, preguiçoso morrerá de fome. Beleza. Então aqui a gente tá falando só de ignorância. Sim. Daqui a pouco a gente tá falando de... olha só. Aí começa a realmente criar... Conexões com a realidade. E aí é um problema. Então assim, para que ler a Bíblia? Às vezes é só para dar confusão. Os evangelhos, são mais simples de ler. Mesmo assim, há confusões ali, viu? Sim, dependendo da tradução e tal. Sim. Então, assim, ler a Bíblia não, mas para que... Agora, eu gostaria de chamar as pessoas a
a estudar, procurar material de apoio. A CEBI tem uns círculos de leitura popular da Bíblia que são interessantes. Leitura popular da Bíblia, onde você se reúne com pessoas e que tem alguém dirigindo aquele ambiente que tem um mínimo, e aí vocês leem juntos. Porque você lê sozinho no seu quarto. Eu não estou aqui dizendo que você não tem condições de entender por falta. Não, entendo o que eu estou dizendo, meu irmão. Eu estou dizendo que é muita coisa que eu tenho certeza que na sua vida você não tem tempo suficiente para gastar o tempo que você precisa, para estudar o tempo que você precisa, para entender isso aqui completo, porque não tem necessidade. Porque o evangelho é muito mais simples. Sim. Com o Sermão da Montanha, Rafa. E eu encerro a minha parte com isso. Pega o Sermão da Montanha, utilizando só o Mateus, tá? Capítulos 5, 6 e 7 do Evangelho de Mateus. 3 capítulos. Você lê aquilo em 11 minutos. Só que para você praticar o que está escrito ali é uma vida inteira. Então foca no Sermão da Montanha. Quando você fala para mim, Berlofa, gabaritei o Sermão da Montanha, tá tudo muito, manda a posse, aí a gente conversa. Só que não vai acontecer. E a Bíblia, como palavra de Deus, mano, precisa perder, inclusive, o sentido no meio da igreja, para que a igreja possa viver, não só a nível espiritual, mas a nível de praxis, uma fé genuína, porque se a fé ela está baseada nas escrituras, a nível que a escritura é o manual do indivíduo, ele está ferrado, porque é um texto de 2.800 anos no mínimo. Eles não tinham problemas que hoje são latentes, explodem na igreja o tempo todo. Então não vai ter resposta. É um livro de 2.800 anos, meu querido. Mas a Bíblia é a palavra, toda a escritura é inspirada. Quando o nosso amigo Paulo fala isso, né, Timóteo, ele está dizendo o seguinte, querido, ele está falando Foi sobre... Paulo que escreveu a carta aos Timóteos? Não. Mas a tradição cristã diz que sim. Mas é só uma provocaçãozinha, pessoal. O quê? O quê? Compra o curso, que a gente explica tudo. Qual que a gente... Não. Não, mas a gente pode ter, ué. Nossa, joguei contra a venda do curso agora, né? Porque o pessoal ia comprar, mas a gente não explica isso em nenhum curso, não. Mas eles têm acesso ao WhatsApp dos pastores. Explicar. Sim. É claro, você não sabe vender, cara. Então a gente tem um texto de 2.800 anos com dinâmicas que não são dinâmicas que nós temos hoje no nosso dia a dia, Rafa. Então eu aconselho que o indivíduo não use como caminho de fé para que possa, de alguma forma, manter a saúde das relações entre a humanidade, inclusive com o próprio Deus, o texto. Que você mantém a relação com Deus é servindo ao pobre. Você mantém a relação com Deus cuidando de quem está aflito. Você mantém a relação com Deus cuidando das pessoas que são chamados, como o padre Bartolomeu de las Casas chamava, dos pobres de Jesus, né? Então, é assim que a gente manda. Não com aquilo ali, senão a gente vai ter que matar bicho. Se aquilo ali é o manual de como eu devo me relacionar com Deus, você abre em Levítico, que a gente vai ter que estar matando bichinhos, escarneando ele, jogando gordura, pegando o redenho do fígado. Tá tudo no texto, cara. Sim. Então, a gente precisa entender que aquilo ali é como que, em primeiro lugar, a história chega até o Messias e como o Messias diz para a humanidade que ela está perdoada. Ponto. Amém. Muito bom, muito bom. É isso aí, vamos fechar com aquele resumo sobre o que falamos nesse episódio. Resumo. Deus escolheu se revelar através de Jesus e não de escrituras. É isso. A Bíblia é um compilado de livros, diversas expressões, diversos povos e pessoas. Diversos autores. Autores completos. Quantos por cento, John, de autores a gente tem certeza da Bíblia? Uns 4, 5. Dá isso? Eu tô sendo generoso. Eu tô pegando parte da tradição cristã, tô pegando até aqueles que têm dúvida e dizendo que talvez tenha sido eles. Mas assim, Velho Testamento a gente não tem. A gente tem escribas que foram trazendo o que era material oral para o escrito. Né? Moisés escreveu o Pentateuco, Davi escreveu os Salmos Davídicos. Moisés escrevendo, então morri. Então morri até beleza, né? Ele escreve e morre. E depois? Porque depois da morte dele continua Moisés escrevendo. Não, é o fundamentalista lá. O Rodrigo Silva vai falar, não... Tem o jeito. Não, foi o Josué que pegou lá. O Moisés estava morto com o livro no colo. Gente, não tinha livro naquela época. Me respeita, cara. Não. Cara, escrita cuneiforme. Era escrita, troço escrito talhado lá, aquela escritura dos egípcios, mano, fazendo passarinho, borboleta. Mano, não tinha livro, cara. Os caras escreviam em pedra, porra. Isso que dói meu coração. Moisés morto com o livro no colo assim, ó. Deixa que eu continuo. Chega, Josué, me dá aqui. Vou terminar as páginas em branco. Não tinha, tá, meu querido? Papiro é depois, é junto, né?
Os egípcios, inclusive, que criam o papiro, mas um pouco depois. Tá? Só para todo mundo se ajudar aqui. É, né? Jesus se expressa apenas em 4 livros da Bíblia, que são os evangelhos. Não, não, não. Jesus se expressa em toda a criação porque ele é o próprio Deus. Eu ia falar que Jesus não se expressa de jeito nenhum, porque não parece. Ele não escreveu. Mas né? legal, assim, a expressão de Jesus está em toda a humanidade, porque ele é o próprio Deus. Está em toda a humanidade, a expressão da história, da biografia de Jesus está nos 4 evangelhos, mas mesmo assim... Esses 4 evangelhos, a gente tem um autor que é possivelmente conhecido e o resto é tudo Ctrl-C, Ctrl-V. 99% dos sinópticos, contando que sinópticos são só Mateus, Lucas e Marcos, a gente tem a fonte mãe, que é Marcos, como o autor de 95%. E Marcos... Olha que loucura. Se a fonte mãe é Marcos e Marcos é quase que absoluta certeza que ele nunca nem viu Jesus, nós não podemos estar falando de uma biografia. Porque a biografia é eu caminhar contigo. Rafa, faz minha biografia, você vai caminhar 1 ano comigo. O cara... Então, assim, calma, gente. Calma, vamos... Eu tava vendo aquela série da Netflix, não, da Prime, Amazon Prime, que tem o Rodrigo Santoro, esqueci o nome agora, enfim. É uma cena que conta a história do Fernão, que é um cara que veio aqui e fez a volta ao mundo lá em 1500 e tal. E aí ele contrata um biógrafo para contar a história dele no navio, de tudo que acontecia. E tem um livro, esse cara produziu um livro lá em 1500 e tal. Então foi 1500 anos depois de Jesus, né? Já tinha livro, já tinha caneta. Exatamente. Então tinha alguém que fazia aquela biografia. Os escritos dos evangelhos, dos sinópticos, não são biográficos, porque não tinha alguém em loco fazendo, então, Jesus cagou, limpou o bumbum, ele joga o fricô primeiro no vaso, não joga o fricô pra cima. Falando em fricô, eu entendi, acho que alguém usou lá, agora eu entendi. Porque não é que ele anula, é que ele tem um cheiro tão forte... Mano, eu entrei no banheiro e quase desmaiei. Aquele cheiro de pinho. É o fricô. Meu Deus. Ninguém não vai patrocinar a gente. Quase que eu quero que corte esse nome. nome porque eles não patrocinam a gente. Só patrocinam não fala mal, vai que eles patrocinam. Então... Já patrocina até o de Lopes. O cheiro é tão forte que é maravilhoso. Eu prefiro o cheiro de merda, dependendo. Não, aí você quebra a gente. Mas o que acontece? Esses biógrafos, eles não estavam em loco. Então, o que Jesus provocou de escrito? Nada. Ele não queria que escrevesse nada. Aquilo é em meio à perseguição, em meio a um momento muito difícil, em que aquele caminhar poderia ser apagado da história. Eles resolvem fazer o relato, assim como fizeram lá na volta do exílio. Esdras e Neemias, eles dão início a um processo, e aí é bem provável que tenha sido Esdras ou Neemias, que eram escribas, né, lá da Babilônia. Então aí é provável que eles possam ter escrito alguma coisa, né? E é um livro só. Provável, né? Não é? É provável, mas é um livro só e que a gente divide em 2. Então, não são escritos biográficos, a expressão de Jesus na humanidade não é a partir só dos escritos, a humanidade toda expressa esse amor de Deus, esse amor de Jesus, inclusive Jesus diz isso, né? Que a gente deveria amar ao próximo como ele nos amou. Então a expressão de amor, o carimbo que a gente tem de Jesus é a forma com que ele amou, que é o que a gente carrega, mano. Certo. Jesus nunca mandou ninguém registrar nada e não inventou nenhuma doutrina ou religião. Apertei só pra pegar melhor. A ordem dos livros da Bíblia não estão em ordem cronológica. Não mesmo. O Novo Testamento tem relatos fiéis, pois tem um período curto entre os fatos históricos e os acontecimentos. E na Bíblia aprendemos sobre o reino de Deus, um fato importantíssimo que o João trouxe aqui pra gente também. Acho que é isso, né? O reino de Deus é porque a gente tá aqui. O reino de Deus eu não vou... Porque eu tava dando uma olhada de novo na pauta e eu vi aqui, ó, que o episódio 5 é Em Busca do Reino de Deus. Em busca do reino. Então se você quer... Em busca do Vale Encantado. Lembra do dinossaurinho? Lembro. Se você quer ter outra percepção do que é reino de Deus, reino de céus, vida eterna, aguenta aí. Continue. E aí, Rafa, acabou? Infelizmente. Por esse já deu, né? Então, mas vocês vão ver a gente com a mesma roupa no próximo podcast. Berlofa, vai fazer uma indicação nesse aí? Cara, eu vou indicar, respondendo até uma das perguntas que a gente acabou falando um pouco hoje. Que a gente não respondeu pouco, né? Assim, seria, na minha opinião, e eu sei que na do John também, na verdade, é um consenso, que essa aqui, a Bíblia de Jerusalém, é o que a gente tem de melhor. É o que a gente tem de melhor. Tem a Teb que a gente não tem aqui, eu tenho ela lá no Rio. A Teb, ela tem... Tradução ecumênica mas brasileira. Ela tem nota de rodapé? Tem.
Muito. E foi feita de forma ecumênica. Então são cristãos protestantes, católicos, tem ali no meio alguns que são anglicanos. Então foi um conjunto é um concílio, né? Boa. Que decidiu algumas coisas. Mas assim, é muito parecida com a... Cara, essa aqui é boa demais. Eu indico, Até nós cara. indicamos, né? E a letra é pequenininha. Essa aqui, além de traduções boas... Por exemplo, você não vai encontrar nessa Bíblia a palavra homossexual. Você não encontra aqui. Porque, de fato, não tá lá na Bíblia, né? Nunca teve. Até porque é uma palavra muito De recente. 1869. Então eles traduzem com um equivalente bacaninha e não tem nada a ver com sexo com bumbum e essas coisas, tá? Eu te garanto. E as notas de rodapé que são muito importantes, porque quando o crente, quando ele está lendo um texto bíblico, aí ele vê que em cima da palavrinha que ele está usando até para demonizar pessoas, talvez tenha um númerozinho assim, o número 2. Isso é uma nota de rodapé. Aí você vai lá embaixo e vê que aquela palavrinha não significa aquilo que você pensa às vezes. E muda completamente a sua vida e seu estilo de vida por causa de uma palavrinha que você deixou de ler a nota de rodapé da Bíblia que você nem comprou. Tá vendo só como que você é? Vai aprender, pô. Deus abençoe. É uma boa indicação, eu já usei, eu uso. E o nosso livro também, né, João? Pô, tá aí. Você quer falar no próximo? Vamos falar no próximo, a gente gasta um tempo só pra falar dele? Sim. Então, pessoal, é só isso. dele. Se vocês quiserem encontrar a gente nas redes, os arrobas vão estar aqui embaixo. @inadequados, IG, @garagem.igreja, @garagem.campinas, @garagem.mogi. E não tem @garagem Rio, porque vocês sabem que eu tenho uma preguiça de rede social. Não tem. Logo Que é terá terrível. alguém. @pastor Berlofa. @PR John Souza. Eu não vou falar o meu, mas vai aparecer aqui. Ah! É isso aí, pessoal. Valeu. Até o próximo. Até o próximo. Falou.